Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SagaCast. E hoje para conversar um pouco sobre autorresponsabilização. Tenho como convidadas duas grandes amigas aí da faculdade, que agora são psicólogas clínicas aí formadas há um tempo, e que elas têm perfis com o nome A Psi Tem a Ver. E, ó, além de eu pedir que vocês apresentem para o pessoal que não conhece vocês, eu quero já que vocês expliquem também um pouco do o que esse Psi tem a ver. Eu estou bem curioso para saber a origem desse nome aí do perfil de vocês, tá? Então, sejam bem-vindas aqui. A primeira participação, acho que de muitas, vamos aguardar. E é um prazer estar falando com vocês hoje. Quem quer Obrigada, começar? Sam. Obrigada, Santi. Lili, você quer falar um pouquinho? Eu posso falar. O perfil, a ideia do perfil surgiu no ano passado, assim que a gente saiu da faculdade. Por a gente gostar de pesquisar temas em comum, né, comum. Então a gente acabou escolhendo criar um perfil que não fosse exatamente para divulgar a parte é, relacionada à clínica somente. A gente queria falar de alguma coisa que Uhum. abrangesse a psicologia no geral. Por isso o nome A Psi Tem a Ver, na verdade é um Sim. questionamento, né? A Psi Tem a Ver, porque a gente queria falar de coisas que a psicologia tivesse a ver. Aham. Então foi por isso, para não focar apenas no contexto Sim. clínico, mas focar em temas que fossem do interesse da psicologia. E aí a gente criou um projeto em Aham. conjunto, mas por questões mesmo assim de logística, a gente separou esse perfil e por isso que foi criado um novo perfil. Mas para não perder o vínculo Uhum. anterior, a gente acabou colocando os mesmos nomes e mudando Aham. apenas a questão de organização do perfil em si. Né? Mas, de Legal. forma rápida, foi uma ideia que surgiu desde o ano passado, assim que a gente saiu da faculdade, justamente por a gente querer sair um pouco do comum, do que era habitual de se ver. Né? O normal é sair da faculdade e criar um perfil Sim. ali relacionado à parte clínica. E aí, a partir disso, divulgar o trabalho. Só que a gente tem muito um pezinho na Aham. psicologia social. E por ter esse pezinho na psicologia social, foi uma das formas que a gente Sim. encontrou de falar sobre um contexto que a gente está inserido, né? E levar a psicologia para esses âmbitos. Exatamente. Entendi. Bem legal. Diferente assim a proposta, né? Sai do Sim. comum realmente e, tipo, e deixar aberto para vocês poderem falar de qualquer temática. Acho que eu até lembro de uma postagem que vocês fizeram que era sobre algo relacionado a enchentes, não sei. Era uma questão mais tipo de catástrofe, algo do tipo. Acho que tem um tempinho. Mas, tipo, eu achei Nosso bem TCC diferente mesmo assim. foi por aí, né? Então, Aham. se o nosso TCC foi por aí, imagina como que a gente não gosta de questões sociais. Então, só complementando a fala dele, é muito acredito que talvez de primeira a pessoa fique, mas ápice tem a ver com o quê? Com tudo. E o intuito da gente é justamente levar, né, essa explicação, é mostrar para as pessoas que a psicologia está em todos os lugares, em todos os ambientes, né? E aí como é que seria o momento da gente, é, dentro da aula ali, né, enfim, falar, dar dicas, falar sobre questões sociais, para mostrar que a psicologia não é uma ciência neutra, né, não se isenta de certos Uhum. assuntos. Nós, como psicólogos, também não podemos fazer isso, né? Enfim, Sim. então, acho que é a ideia da gente. A gente gostou tanto que hoje, apesar dos caminhos, cada um está com a rede social, né, terem sido identificados. Mas eu acho, não, a gente não vê problema, né? Eu acho que não, né, Lili? A gente não vê problema em ter os perfis bem parecidos ali. Porque uma coisa também que a gente tem em comum é não focar em quantidade de seguidores, essas questões mais Aham. publicitárias. A gente quer que as pessoas se sintam bem ao entrar na página e compreendam a mensagem que a gente quer passar, né, como psicóloga. Então, nosso foco ali seria falar mesmo da psicologia. E, Sim. enfim, se a pessoa gostou, quiser ficar, quiser seguir, ok, tudo bem, Aham. ótimo. Tudo bem também. Não é foco em quantidade, especificar cada Sim. arroba de cada um e tal. Então, a ideia foi essa. A psicologia tem a ver com tudo. Perfeito. E, tipo, é bem legal que vocês tenham essa mentalidade, porque as pessoas meio que confundem um pouco de você ter, tenho 20 mil seguidores. E às vezes a pessoa, tipo, tá lá, agenda aberta. E você fica, tá. Porque assim, se essa pessoa captar, tipo, 1% do seguidor, 1% desses seguidores virarem, tipo, pacientes, ela teria 20 pacientes, é uma agenda bem cheia. Poderia até botar como agenda fechada. Mas o ponto é,
Sério que eu sempre olho, tipo, muita métrica, assim. Eu fico, velho, às vezes é 20 mil seguidores, mas tem seguidor comprado, tem seguidor, tipo, que você pegou um perfil que era seu pessoal e você transformou, tipo, você era blogueira, sei lá. Tem tanta coisa. Porque eu acho que é muito mais legal você ter pessoas que estão ali pelo seu conteúdo, pelo que você produz, e, tipo, estão interessadas em ler, interagir com você, em conversar, do que você ter, tipo, 1 milhão de pessoas aí, mas é tudo robozinho, é da Turquia. Então, tipo, números meio que não importam realmente. O que importa é a interação, é você produzir um conteúdo que você gosta, que as pessoas vão gostar. E no seu tempo também, né? Claro, sempre se você tiver mais constância, tudo, a gente sabe que vai ter mais interação e mais pessoas vão chegando, né? Vão agregando ao grupo. Mas bem legal essa proposta de vocês, vale muito a pena. Para o pessoal que estiver assistindo a gravação, estiver assistindo ao vivo também, vou lá seguir. Botar a Psique uma vez, você vai encontrar 2 perfis, mas pode seguir os dois, Dois. tá? É bom que fica mega fácil de Uma achar, né? coisa, é, Perfeito. uma coisa também, assim, é que a Uhum. gente não é contra, por exemplo, a ideia do perfil profissional por si só, né? Quando você sai da faculdade, é Sim, aquele sim. que a gente mais vê. Foi só uma ideia mesmo de criar algo diferente. E aí, até Uhum. porque também o nosso, acredito que o Mari ainda é um pouco relacionado a isso, de não ser apenas a clínica. Ter principalmente esse enfoque mais com escrita, com o desenvolvimento dessa ideia realmente vinculada ao contexto. E aí, Uhum. como o Mari falou, a psicologia está em todos os lugares. Então, onde tem gente, tem psicologia. E é isso que a gente. Exatamente. Uhum. Peraí, aí voltou agora, Lili. Tinha dado uma travadinha, mas deu pra escutar o que você tava falando. Perfeito, perfeito. Pronto, qualquer coisa, Ó, se travar em aham, algum momento, pode falar. Estou tendo um pouquinho de dificuldade com a minha testinho. internet, eu acho. Tranquilo. Mas tá chovendo aí também, né? Então, Sim. quando tá chovendo, dá uma. Ó, agora foi a Vê? Mari que travou. Normal, mas tudo bem, é coisa de internet mesmo. Beleza. Ó, e aí, direcionando até um pouco para a temática, mas a gente pode depois voltar para esse assunto, eu acho que vai ter um pouco a ver também. Mas quando eu entrei em contato com vocês, já queria fazer uma live há um tempo já, e eu tava organizando a agenda, pô, vou chamar as meninas para fazer uma live em conjunto também, porque fica algo mais interativo. Aí eu Uhum. perguntei, acho que foi a Mari, acabou sugerindo uma ideia tipo autorresponsabilização. E naquele momento eu parei, tá, o que que é isso? Mas eu disse, não vou pesquisar, não vou ler nada, eu vou deixar para a live para elas me explicarem um pouco o que é essa tal de autorresponsabilização. E eu também gostaria de saber até de onde veio, tipo assim, a ideia desse tema também. Tipo assim, é um tema comum na clínica, é um tema comum de discussão que vocês têm. Então eu queria saber o que é essa tal de autorresponsabilização. Tem uma Mari travada quer para falar um Marina. pouquinho sobre isso. Vou Espero que ela esperar tenha ela escutado. voltar, se ela Aham. vou esperar ela voltar. Caso ela demore um pouquinho, eu posso trazer. Ela caiu, mas eu vou mandar convite para ela de novo. Acho que ela vai reiniciar lá. Oi, deixa eu ver. Oi, Mari. Voltou? Aí. Pronto. E aí? Você conseguiu escutar o que eu tava falando? A pergunta? Não, a Ah, tá. pergunta eu escutei. Eu não Aham, escutei pronto. ele falando, eu acho. Não, Lilian, a gente tá esperando você. Ah, certo. Você dar uma introduzida. Como eu acabei citando você, Lilian, tipo, vamos deixar a Mari introduzir e aí depois ela complementaria. Ah, tá. Então, complementando até como começou, né, a nossa Aham. conversa ali. A gente falou alguns nomes e dentre eles estava a responsabilização. Acho que ele te chamou mais atenção, que na Ser verdade diferente. é Aham. atenção, autorresponsabilidade, autorresponsabilização. Lembra que a gente citou autoestima, autoimagem, coisas que têm a ver também. Bom, acredito que é uma palavrinha muito interessante da gente trazer de forma geral, né, falar um pouquinho sobre, e até mesmo dentro do consultório, na clínica, falar com os nossos pacientes sobre. Porque a autorresponsabilização, ela é a capacidade de assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Claro que dentro de um limite, né, de entender coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. E que, Uhum. por muitas vezes, a gente tem essa mania, uma questão também da gente não ser
habituado, dentro do nosso desenvolvimento, dentro dos nossos meios sociais, a desenvolver, né, essa autorresponsabilidade. A gente, então, tem essa mania sempre de procurar a culpa, procurar a responsabilidade no outro, nas outras coisas, no tempo, enfim, várias são as ideias que surgem. E a gente se habitua a isso na vida. Quando a gente chega, muitas vezes, por exemplo, no processo de psicoterapia, é o momento que a gente tem que olhar para aquela dor, olhar para aquela ferida, aquela frustração, olhar também para as coisas boas, né? E se responsabilizar por aquilo, porque parte daquilo dependeu da gente, parte daquilo não dependeu. Então é importante fazer essa separação, entender, né, que essa autorresponsabilidade é assumir, né, ter essa capacidade de assumir e entender que isso que aconteceu, né, dependeu parte de mim, ou totalmente de mim, a depender da situação, e parte Sim. não dependeu. E também uma coisinha diferente, estudando sobre o tema, né, foi bem bacana, eu aprendi o quê? E quero trazer para vocês. Ter autorresponsabilidade é diferente do poder de ação, né? A autorresponsabilidade é essa capacidade de você assumir. A partir disso, né, refletir ou poder mudar a partir da próxima atitude, do próximo contexto, mas não necessariamente você entender que tendo autorresponsabilidade, você já vai ter uma ação diferente, né? Ali já é uma ação, já vai mudar. Não, porque como a gente costuma usar na psicologia, tudo é um processo, né? Um processo que faz parte da nossa evolução, do nosso autoconhecimento, a gente tem que respeitar o nosso tempo, o tempo do outro. Então, basicamente, eu trago isso aí, introduzo dessa forma. Entendi. No caso, a autorresponsabilização entraria mais no momento tipo do planejamento. Assim, eu tenho uma determinada tarefa a se fazer, eu tenho que ter noção do que eu posso realmente cumprir, do que está no meu controle, do que não está no meu controle. E eu tenho a questão da autorresponsabilização sobre o que está no meu controle. Mas a ação de começar a executar essa tarefa seria outra coisa, né? A É autorresponsabilização está outra mais coisa. na ideia inicial. Legal. Assumir, exatamente. Uhum. Até porque, Franklin, tem coisas que a gente vai ter esse tempo, né, de planejar. Claro que o ideal é sempre a gente pensar antes, Uhum. né, refletir, agir. Então, tem coisas que a gente vai conseguir fazer isso, né, Lília? Tem coisas que a gente vai precisar refletir no pós, do que já aconteceu. Né? E Sim. aí vem a tomada de consciência, refletir para uma mudança de atitude da próxima vez. Mas se der para fazer esse planejamento, assumir essa responsabilidade antes, ou seja, ter esse Uhum. tempo de reflexão, é essencial. Mas o poder de ação não é necessariamente seu. Tá? Sim. É a capacidade de assumir. Eu sei o que é meu ali, ou pode ser totalmente meu, a depender da situação, do contexto, totalmente minha responsabilidade. Entendi. Legal. Perfeito. Lili, você ia comentando com a Enquanto, Ismari aí. Uhum. enquanto o Mari fala sobre isso, né, é muito importante também a gente reforçar uma coisa que ela trouxe agora por último, a questão do contexto, porque a gente não consegue se desvincular de um contexto quando a gente fala sobre qualquer coisa, né? Tudo Sim. está dentro de um contexto. Uma coisa que eu acho que as nossas abordagens, elas se relacionam muito nesse sentido, é a questão da autorresponsabilidade. Não que as outras não tenham isso, mas a nossa fala muito firmemente sobre essa questão de você ser responsável pelas suas ações, pelos seus comportamentos de forma geral. Isso não significa Uhum. necessariamente que a gente atribua uma culpa. A autorresponsabilidade é diferente de culpa. E na clínica a gente Uhum. Sim. visa muito trabalhar com esse sentido. Porque tem pessoas, né, que quando a gente fala sobre a questão da autorresponsabilidade, elas vinculam ao sentimento de culpa. Mas culpa é você ficar muito preso ao passado, você achar que você poderia ter feito diferente. Enquanto a autorresponsabilidade, ela é mais voltada para um presente mesmo. Né? Você assumir Uhum. que em determinado momento você, por exemplo, tomou aquela decisão, agiu de determinada forma, mas que você outro é que a gente precisa separar Agora um pouco travou. a respeito do pronto. Então, os pontos assim Oi, principais que Lili. eu gosto de O áudio dá para Oi. ouvir. Você conseguiu? é, O meu travou também. Eu escutei você até retornou, falando comportamento, desvincular comportamento. Pronto, é, retornou. mas de Você estava certa falando sobre a questão do forma desvincular aí, um pouquinho.
é que a gente precisa levar muito em conta essa questão do contexto, né? E também essa questão da Aham. culpa, de não, Legal. implicar uma culpa naquela pessoa. Porque Uhum. aí a gente estaria realmente fazendo algo até que é um Sim, pouco separado da psicoterapia em si. Né? A gente sim. não tem a intenção de fazer com que aquela pessoa Fazer. se sinta culpada. Aham. Mas a gente tem a intenção de fazer com que ela entenda de que ela precisa ser responsável pelas atitudes dela. Né? Então, acho que são dois pontos Uhum. assim, bem importantes Por para a isso, gente elencar. sim. Por isso que é legal como você trouxe, né? De não ficar preso em ações do passado, né? Tipo assim, de trabalhar a autorresponsabilização no presente. Porque se você volta para coisas que ele tinha, o paciente, o cliente tinha uma responsabilidade e ele não cumpriu, aí você traz a questão da culpa. Mas você está trabalhando com algo do presente para então trabalhar essa autorresponsabilidade e também entender que ajuda ele a entender que, olha, você não é responsável por tudo, tá? Você não controla o clima, então você não vai saber se no dia vai chover ou não, e pode ser que chova e dê errado. Então, muito disso também, então, tipo, acho legal isso, essa perspectiva. Dentro da abordagem que eu trabalho atualmente, que é a ACT, a gente tem um pouco disso, que é quando a gente trabalha com valores. A gente senta com o cliente e começa a conversar com ele para entender, beleza, dentro do que você está me trazendo, que eu acho que traria como essa questão de responsabilidades que ele tem para si, a gente também faz essa divisão, né, do que está no controle e do que não está, mas traz muito uma questão de o que você está fazendo vai em direção aos seus valores? Os seus comportamentos que você está tendo, eles estão indo em direção ao que você considera importante? A pessoa que você quer ser no futuro? Porque se não vão, por mais que você tente ser autorresponsável com isso, você não vai conseguir, porque você não tem nem motivação para isso direito. Está muito distante dos seus valores. Então a ideia da ACT, a gente não traduz porque o próprio o ACT, né, ele traz a ideia de ação. Porque a gente não só direciona os valores, a gente também faz comportamentos que vão em direção a esses valores. Então acho que o termo autorresponsabilização é bem legal para encaixar aí e não de uma forma negativa, né? Porque acho que se não ficar muito claro para o cliente, ele pode entender como algo que, então se eu não cumprir, eu não fui responsável e eu vou me culpar por isso. Tem que ter muito cuidado nessa linha aí, porque eu acho que acaba sendo bem perigoso até, né? E pode levar para um caminho que é contra a função da terapia, como a Lilian trouxe. Nesse ponto da questão do contexto, eu acho também importante trazer a ideia de Aham. que a gente não deve também entender que tudo foge do nosso controle, né? Porque imagina Sim. que você que está chovendo, como você colocou. Aham. E aí, se a gente joga a culpa para a chuva, a gente esquece da autorresponsabilização. A gente esquece que a Uhum. gente também está nesse espaço que a gente também precisa ser responsável por alguma coisa. Prevenir, Imagina né? que, por exemplo, por exemplo, que em um determinado dia a gente tem que ir para a faculdade. E Aham. aí, a previsão, lógico que a gente não vai todos os dias olhar a previsão do tempo. Olha pro céu. Chove, Pergunta pra chove. avó. Vó, vai É, chover? e aí, chove. E aí você não consegue chegar a tempo para aula. Tudo bem, Aham. acontece, né? A gente precisa seguir. Independente de ter faltado ou não, a gente precisa seguir. Uhum. Mas é importante a gente trazer também que, imagina, a gente está em um período aqui, trazendo para Aracaju, a gente está em um período que está de chuva. E aí você sabe que passou a noite toda chovendo. E aí no dia seguinte você vai ver para poder ver se você vai atrasar ou não. E aí se você atrasar novamente, por uma semana você vai colocar a culpa na chuva. É preciso também trazer essa responsabilidade para si mesmo. E entender que tem Uhum. coisas que estão ao nosso controle, tem coisas que fogem, mas também tem coisas que a gente precisa ter o mínimo, como você trouxe, de prevenção. Né? A gente precisa também ter essa breve programação para entender. Da mesma forma, a gente é muito acostumado a ver, por Uhum. exemplo, imagina que uma pessoa vai fazer uma prova. E aí chegou lá na prova, não tirou nota boa, tirou nota baixa. E aí joga essa culpa, essa responsabilidade para um professor. Aí tem outro ali que vai lá e diz, não, realmente esse professor é péssimo. E aí faz a entender que a responsabilidade da nota ela é apenas do professor, sendo que ela também é Uhum. sua de estudar. Aham. Então o contexto também tem que ser levado em conta nesse sentido, de que é uma via de mão dupla. Sim. Né? Nem tudo vai ser culpa da chuva, nem tudo vai ser culpa do professor, assim como nem tudo vai ser culpa sua. Sim.
Uhum. Perfeito, né? E é legal, tipo, eu acho que está muito ligado o termo que vocês trouxeram do autoconhecimento, né? Tipo, também de a pessoa trabalhar, entender, tipo, ela reclama muitas vezes de uma situação que tá dando errado e diz, tipo, eu não consigo cumprir e tal. E quando a gente vai analisar, às vezes percebe que falta um certo compromisso ali, né? Uma responsabilidade com aquilo. E muitas vezes a culpa que ela está colocando nos outros também, né? Porque é o contrário. Tanto a pessoa pode se culpar, né? Como ela também pode acabar culpando os outros, o vento, a chuva, etc. Uhum. E existe uma falta de preparo aí, né? Porque com questão do, por exemplo, vai estar chovendo, tipo, mas sei lá, eu fico gripado fácil, não vou para a universidade, vou esperar parar de chover. Não, você pode tentar pegar um Uber, usar um guarda-chuva. Então, tipo, é uma certa prevenção. Então, acho que essa prevenção é um pouco de autoconhecimento, quando a gente traz para outras situações que não é a chuva, mas é coisa realmente da vida, assim, de rotina, trabalho, de estudo e de próprias questões pessoais mesmo. Pode afetar. Eu não fui para academia durante junho, então, por isso que eu não tô cuidando da minha saúde. Tipo, faltei a terapia também porque tá chovendo, né? Minha psicóloga que aguente. Tá chovendo, não vou, né? Ela tá tudo bem. Depois a gente reagenda. A psicóloga tá lá, se molhou toda. Foi até a clínica para o paciente dizer, então, né? Tá chovendo aqui, eu sei lá, meu joelho tá doendo. Claro, gente, vocês podem faltar a terapia, mas tem que avisar com antecedência. Isso também entra num acordo aí que tem que fazer com a psicóloga para, oi, tá chovendo muito, a minha região alaga. Pode ser que eu avise um pouco próximo, porque talvez eu não consiga ir a tempo. Então, tem todo um aviso, né? Tem que ser uma parceria, uma relação legal ali para prevenir esses probleminhas aí, mas que são possíveis de acontecer. Sim. Eu queria também trazer um termo, né, que eu Aham. achei bem interessante nas minhas leituras, que a gente tem que ter um olhar mais delicado, que é, por exemplo, a situação na qual a pessoa se encontra como vítima, né? Uhum. E aí vai ser difícil enfrentar, vai ser difícil se colocar à frente para encarar a situação, porque dentro de alguns contextos, né, a pessoa como vítima não tem como a gente pensar em autorresponsabilidade. Como ele falou, tudo depende do contexto, né? Então, acho que essa palavrinha, ela também traz para a gente um cuidado muito grande, né? De observar se a gente está se colocando naquele papel, se de fato, né, a gente Uhum. está naquele papel, porque de fato nós somos uma vítima daquela situação. E aí, puxando um ganchinho um pouco diferente, mas aí por essa linha de raciocínio, estava falando da sua abordagem, né, da arte. Por sinal, Isso. aprendi hoje, eu falava CT o tempo todo. Então todo mundo fala CT. Da Normal. arte. Uma coisa também que eu trazendo, né, para o psicodrama, para a minha praia, né, da minha abordagem, que eu acho interessante é o seguinte, a gente pensar, a Lili caiu, né? Foi, eu já tô mandando para ela aqui de novo. É da gente pensar o seguinte, né? É difícil encarar as nossas frustrações, encarar as nossas dores, os nossos anseios, as nossas angústias. É muito difícil. Né? Por isso que a gente tem essa tendência a até mesmo usar a palavra culpa e apontar o dedo, e Uhum. culpar, enfim, achar responsabilidade em outras coisas, em outras pessoas. Sim. Mas a gente tem que pensar numa coisinha também que é ser coadjuvante ou ser protagonista. Né? A vida é sua. Então, dentro desses contextos, né, que você se percebe, por exemplo, não tendo autorresponsabilidade, ou até mesmo tentando desenvolver isso, você tem que pensar dessa forma. Se eu aponto muito, né, essa responsabilidade para as outras coisas ou as outras pessoas, eu estou sendo coadjuvante. Né? O papel principal da minha vida, o protagonista sou eu. Então, a responsabilidade é minha. Né? De forma Uhum. geral, de forma mais grossa, vamos dizer assim. Sim. Mas, mais uma vez, como ele falou, no processo de autoconhecimento, por exemplo, no processo de psicoterapia, é claro que a gente vai trabalhar isso de forma mais minuciosa, mais delicada, e a gente vai entender cada contexto por vez. Mas, de forma geral, eu acho que é bem legal a gente Uhum. entender que o protagonismo da nossa vida tem que ser nosso. Né? Então, de forma geral, eu vou tentar entender as responsabilidades como minhas. Né? Mas aí, Sim. claro, cada situação vai depender. Tem coisas que eu vou conseguir, né, ter controle sobre eu fazer algo, e tem coisas que não vão realmente depender de mim. Aham. Uma coisa legal que, tipo, que eu tô pensando aqui é, depois do que vocês falaram aqui sobre essa questão da autorresponsabilização, eu percebo que a responsabilidade ela é uma faca de dois gumes, né? Se você pende Sim. muito para um lado,
você chega na culpa. Se você pende muito pro outro, sabe? Você chega na questão de culpar os outros, culpar o ambiente, culpar o mundo, né? Então é muito de você encontrar o equilíbrio, né? Tipo, dessa faca aqui para você não ir para nenhum dos lados e você entender, beleza, dentro da questão do que está fora do meu controle e também do que está no meu controle, qual a minha linha de responsabilidade, né? É Isso. muito. Eu estou achando interessante essa perspectiva. E eu acho que é muito. Eu acho que a terapia entra aí como uma forma de tentar alinhar, né? A gente descobrir para que lado está pendendo e ir puxando a pessoa um pouco mais para cá para ela encontrar o equilíbrio. Dá para até usar o exemplo como uma gangorra mesmo, né? Não sei se vocês já tentaram ficar Sim. numa gangorra quando crianças meio a meio, sabe? Ficar no meio da gangorra se equilibrando, sem cair para um lado, sem cair para o outro. Então acho Sim. que é um pouco. A terapia é uma pessoa ajudando você a chegar naquele equilíbrio ali que a gente está buscando sem sair empurrando. Porque também não é uma mudança drástica de, hoje eu sou mega responsável, amanhã Uhum. a culpa é de todo mundo, tipo aqui da minha empresa, da minha escola, o meu professor, o meu diretor, meus pais, não. É um equilíbrio. Até onde entra a minha responsabilidade e também sem excesso, até onde é a dos outros também dentro da questão em geral. Bem legal. Sim. Até complementando o que você falou com o que ele trouxe, né, falando do processo da terapia, Uhum. da culpa, do cuidado com a culpa também, é interessante a gente pensar que mesmo aquilo que não depende da gente, né, no final, depois que acontece, a gente, ao invés de a gente ficar preso justamente a essa culpa, né, algo que já passou, a gente pode pensar que a autorresponsabilização, a autorresponsabilidade vem aí no momento que a gente começa a processar como lidar com aquilo que aconteceu, né? O que fazer então a partir daquilo? Então já passou, depende Uhum. de seja culpa ou enfim. Então a partir dali, né? Como eu pretendo lidar com isso? Ou o que eu pretendo fazer a partir disso? Não, é sim ali um processo, por exemplo, de assumir essa autorresponsabilidade. Já Uhum. aconteceu. Ok, agora. Entendi. Legal, legal. Hum, Você falou dessa questão da gangorra, né? E é mais ou menos isso mesmo que acontece. Uhum. A autorresponsabilidade, ela fica aí nesse meio. A gente precisa ter cuidado para não ficar na culpa, mas também precisa ter cuidado para não colocar a responsabilidade para o mundo, né? E também assumir essa responsabilidade para si mesmo em alguns Uhum. momentos. Mas você trouxe a questão de que a terapia, ela funciona como meio que um recurso para se chegar a isso. Mas é importante a gente trazer também que é uma parte desse processo, né? É preciso também ter essa questão da autorresponsabilidade até na terapia. Porque se você vai para Uhum. terapia simplesmente por ir e você não se implica no processo, não dá para depois colocar essa responsabilidade para o psicólogo. Como aquela pessoa Sim. que deve puxar você para esse meio da gangorra. É preciso que você também se implique e faça, seja responsável em alguns momentos. Né? Tem essa Perfeito. também. A autorresponsabilidade, ela também está muito vinculada à questão de autoestima. Então, como o Uhum. Mari trouxe, para mim cortou um pouquinho por conta da minha internet, mas Mari trouxe também um pouco do papel de vítima, né? Pelo que eu entendi, ela estava falando a respeito disso. Então, a autorresponsabilidade, ela tem realmente uma relação com a autoestima e ela diz muito de como é a nossa autoestima. Assim como ela também tem uma relação muito próxima com a nossa ansiedade. Uhum. É, meio que quem sou eu nesse processo? Né? A partir do momento em que eu coloco essa responsabilidade, essa culpa para o mundo, quem eu estou sendo aqui? Né? Como é que fica a minha autoestima? Da mesma forma, quando eu trago essa responsabilidade totalmente para mim, quem eu estou sendo, Uhum. né, na verdade. Então, tem esse pontinho aí também que a gente precisa averiguar a fundo essa questão da autoestima. Para a gente não acabar entrando realmente, como o Mari trouxe, em um movimento de vitimismo, mas também não trazer um sentimento de culpa para aquela pessoa. Né? Sim. Perfeito. Tem uma coisa que eu falo até com os pacientes lá na clínica, mas também eu falo sempre em live, eu acho que quase todas, que é assim, dentro do processo da terapia, né, tem que ficar claro para o cliente que a sessão dura 50 minutos. As outras 160 horas e 10 minutos da semana é com ele. Tipo, existe uma necessidade de uma ação
também que vai estar em conjunto e vai estar caminhando com o que a gente discute em terapia. Se não fica muito claro isso, tipo, não é aqueles 50 minutos ali que vai ter na semana que vai resolver tudo, que vai trazer essa autorresponsabilização, né? Tipo, vai ser tudo que ele faz depois. Ali é mais um momento até de check-up, tipo, de ver, de a gente poder dar orientações mínimas e... Então, o próprio questão de aconselhamento dentro da demanda e não em si uma questão de, tipo, olha, depois disso aqui você vai ser renovado, né? Compre aqui minha terapia, com uma sessão você vira uma outra pessoa mega responsável. Apenas 10 parcelas de 1999. Bem essa parada, né? Não é isso. É realmente um processo em conjunto, né? Mais do lado dele até. Isso entra na questão do tempo, que Mari falou também. É importante a gente perceber o tempo por si só. Porque tem pacientes que com, sei lá, 2 meses, eles já se vinculam muito bem, já Sim. conseguem ter avanços enormes no Uhum. processo, enquanto tem outros que não. E a gente precisa respeitar isso também. E não teve um avanço semelhante ao de outra, ela também não esteja avançando, né? Ou não esteja sendo responsável, se autorresponsabilizando pelo processo dela. Às vezes até mais, né? Às vezes, e é importante que a gente também, enquanto profissional, a gente não traga para si essa questão da culpa, né? Da culpa de tal pessoa evoluiu de tal forma enquanto a outra não. Pode ser, sim, claro, mas é importante a gente levar em consideração o tempo. E uma coisa que você trouxe, que eu também costumo pensar muito, é que o momento que a gente tem de terapia, realmente eu não tinha parado para fazer as contas das horas aí, de quantas horas a gente tem por semana. Uhum. Eu costumo realmente falar e pensar que a terapia é quase como espiar do buraco da fechadura uma multidão está passando ali. Porque você não consegue ter noção por completo da semana de uma pessoa, da vida de uma pessoa. Até se você mora em casa, você divide o mesmo espaço, você não consegue ter noção de tudo que se passa Sim. na vida dela. Então, por que a gente também vai conseguir ter essa noção dentro da psicoterapia? Né? Não dá. E aí a importância dessa pessoa estar comprometida e se autorresponsabilizando com esse processo. Uhum. Perfeito. Entra muito, tipo, dentro do processo de terapia, a gente acredita no que o cliente traz, né? Se ele tá dizendo que, tipo, tô dormindo bem, tipo assim, tá dormindo 7 a 9 horas? Tô, tá bom. Se você tá dizendo, a gente tá acreditando, a gente espera realmente que você esteja tendo essa autorresponsabilização com a própria terapia, né? E, tipo, de cumprir o que a gente tá acordando ali, de tentar coisas novas e tal. Então, é uma via de mão dupla ali e a gente sempre acredita no paciente, no cliente, né? Esse é o ponto. A gente tem que seguir pelo que ele está trazendo. A gente não sai buscando no Instagram para ver e aí, onde é que ele está, o que ele está fazendo, né? Por favor, né? Exato. Não tem esse tempo. Inclusive, até forçar uma coisa que algumas pessoas pensam, né? Que psicólogo lê mente, não analisa ninguém. Tô no shopping andando, vou sentar para analisar as pessoas que estão passando. Então, não tem como a gente saber. Eu brinco, eu cobro. Só está me analisando? Não, eu cobro a sessão. Então, se quiser pagar, talvez a gente... Exatamente. As pessoas têm essa crença de que, de alguma Uhum. forma, eu entendo que não é literal esse ler mente, mas é que, de alguma Sim. forma, eles acham que a gente está em todo lugar, né, analisando as pessoas, os Sei lá. comportamentos, Eu as acho que tem gente que falas. acredita mesmo, viu? Com certeza Que fica tem. assim, não, Isso é mas... cansativo até pra gente, Uhum. porque a gente fica percebendo as pessoas meio assim às vezes, ou até brinca com a gente, fala. Mas, gente, não dá, Uhum. não é assim. A gente estuda, a gente se planeja, a gente tem certas estruturas, técnicas. Então, não, quando a gente está sentado numa lanchonete em algum lugar, a gente só é fulano, é Mariana, é Lilian e tal. Nosso papel como psicólogo, psicoterapeuta, abrange outros ambientes, sim, mas outros ambientes com muito mais cuidado, né, proteção, sigilo, cautela, até mesmo uma orientação, se você sentar e pedir um conselho, uma orientação que seja Uhum. fora do consultório, ali a gente pode, naquele momento, né, estar no papel, por exemplo, da bagagem da psicologia como
psicólogo e lhe dar alguma orientação mais superficial, obviamente. Mas Uhum, ainda sim. assim, a gente não vai estar no setting terapêutico, né? A gente não vai estar avaliando ninguém, enfim. É um imaginar, é muito interessante, mas por vezes é cansativo. As pessoas ficam meio assim com a gente. Uma coisa que eu Uhum. escutei tem muito a ver com o que você, Lili, falou e Franklin complementou. Você estava falando, eu lembrando de uma fala de uma paciente minha sobre que as pessoas falam muito o que fazer, elas não falam como fazer. Uhum. Eu falei, sim, né? Tem razão. Mas vamos pensar, tem como a gente dizer como fazer? É uma receita de bolo? Entendi. Não Uhum. tem. Não tem, né? Porque a forma que deu certo para mim é muito provável que seja totalmente diferente para você. Então, as experiências, a forma subjetiva de vivenciar, de entender aquela experiência é diferente para cada um. Então, eu posso chegar para você, claro, com uma comunicação não violenta, né? Porque tem gente que fala como com uma facilidade muito grande e, por vezes, isso baixa a autoestima daquela pessoa. Ah, você tem que mudar assim, assim, fazer assim, assim, assim. Uhum. Parece muito fácil, muito banal, né? E a pessoa está tendo dificuldade em fazer alguma coisa. E é Sim. como falava no início, é um processo, demanda tempo, cada um tem o seu tempo, enfim, autoconhecimento. Então, por vezes, né, a pessoa pode chegar assim para você e falar, olha, você precisa de um conselho, você pode fazer isso, aquilo, até mesmo dentro do processo de psicoterapia vão acontecer orientações, mas a gente não tem como chegar e falar, vai fazer assim, e dar uma receita de bolo, dar um cronograma, porque só você vai experienciar daquele jeito, né? Aquela, Uhum. vai entender daquela forma subjetiva sua, enfim, é muito singular. Então, eu achei bem interessante a fala que ela trouxe para a gente discutir ali, e coube muito aqui, dentro dessa, eu lembrei agora, dentro dessa nossa live, né, do nosso tema de alta Uhum. responsabilidade. Então, a gente sempre, todo mundo aí, para todo mundo, vamos à dica. Quando a gente pede um conselho, né, seja para um profissional, uma orientação, seja para um amigo, lembre, claro, a gente vai estar numa situação mais confortável de dizer talvez Uhum. o que você pode fazer, né, orientar, até mesmo com um profissional, de uma forma mais coerente, mais assertiva. Mas o como fazer é com você, não é com a gente, não é com o seu amigo que também orientou. Porque é muito delicado. A gente não vai estar no seu lugar, a gente não vai estar no seu papel, na sua função, sentindo o que você vai sentir, vivenciando daquela forma, certo? Uhum. Fica aí essa reflexão para Sim. todos nós. E a gente também nem sabe, tipo, muito da história da pessoa, né? Por Exato, exemplo, exato. já chegou uma vez pra mim, aqui no Instagram mesmo, um rapaz perguntando, tipo, eu queria começar a ir na academia 6 dias na semana. Bom, Tá bom. Legal essa afirmação, tudo. Eu fui conversando com ele, né? Aí, ele nunca tinha ido, tipo, na academia. Minto, ele, tipo, já tinha ido, só que ele disse que não gostou. Mas ele queria voltar. Porque ele disse que a culpa era da academia, né? Tá bom. Porque talvez ele nem goste de academia. Beleza, sabe? Tipo, existe 1 milhão de atividades esportivas aí que vão trazer saúde sem ser uma academia. Mas a pessoa quer começar por quê? Por 6 dias. Pra quê? Tipo, dentro da sua rotina, você realmente consegue encontrar 6 dias? Talvez não vai encontrar, porque você já não tá fazendo já, porque como é que você vai encontrar agora? Então, por que não começar pequeno, né? Tipo, por que não tentar entender, tá, dentro da sua semana toda, quais são aqueles dias que são um pouco mais leves pra você? Porque só você sabe. Eu não vou conseguir dar o conselho, você vai toda segunda, porque segunda é o melhor dia. Porque pegando, tipo, sei lá, algum vídeo, alguma mensagem, você comece na segunda-feira, você vai fazer isso, isso e isso. Tipo, a pessoa tá dando todo o passo a passo. E às vezes, como você trouxe, né? A pessoa pede o passo a passo, mas aquele passo a passo não é adaptado pra você, ele não foi feito pra você. Tipo, é uma receita geral. Então, eu já conversei com muito nutricionista aqui também live, e tipo, eles falam, pô, a gente não tem como, a gente passa orientações gerais de boa alimentação, mas uma dieta é uma coisa para você, tipo, é um plano alimentar exclusivo para você. Você não pode pegar do coleguinha e começar a fazer. Não pode pegar tipo uma receita do médico X que passou para uma pessoa, depois de fazer vários exames e começar a tomar um remédio. Não funciona assim. Cada pessoa tem a sua subjetividade, tem toda a sua história, sabe? Então tem que ser feita uma análise mais completa. Não é simplesmente fazer o que a outra fez porque deu certo para outra pessoa. Você tem seu caminho, você tem a sua jornada, né? Como foi trazido aqui antes. Então as pessoas às vezes não entendem muito isso, tipo, querem um mapa para a vida dela, sendo que tipo, só ela vai conseguir desenhar esse mapa, né?
Não é a gente que vai conseguir prever isso. Exatamente. Não é a É, receita que a gente uma das pega, coisas bota também. no Google, né? Aham. Emagrecer, tenta fazer, não dá certo. E às vezes até dá pra gente montar um breve esquema, né? Mas se a gente for pegar uma receita de bolo de chocolate, Aham. por exemplo, tem sei lá quantas receitas na internet, né? Cada uma de um jeitinho diferente, porque cada Aham. pessoa que faz vai adaptando para como você Isso. acha que E chega no funciona mesmo melhor. fim. Mas, de certa forma, Uhum. tem aviso assim, ó, porque tem história, né? Eu imagino muito, acredito muito nisso, de certa forma. Então, quando fala essa questão de uma ideia de senso comum, de que o psicólogo estaria analisando em todos os contextos, né? Uhum. Mas eu acredito sim que tem pessoas que buscam fazer isso fora do contexto clínico, fora, por exemplo, de uma sala, de um setting terapêutico, né? E acabou por isso Uhum. também se criando essa ideia de que o psicólogo estaria analisando em outros espaços, né? O que, de certa forma, não seria correto. Ao mesmo tempo, a psicologia é uma área muito difícil de você desvincular quem você é da sua profissão. Diferente, por exemplo, de você pegar algumas outras áreas. Você consegue separar a parte de um consultório odontológico do ser humano. Mas você Uhum. desvincular esse seu olhar da psicologia é muito difícil. Em todos os lugares que você for, Sim. vai ter aquele aprendizadozinho que você já teve na faculdade. Né? Tem muito Uhum. em época de levadas em conta no sentido de que aquela pessoa é um péssimo profissional. Mas, Aham. ao mesmo tempo, a gente não Uhum. consegue desvincular totalmente. A gente precisa ter também um pouco desse Sim. cuidado, porque em todos os contextos que eu estiver, óbvio que eu não vou estar analisando todo mundo, mas, de certa forma, eu levo um pouco da Uhum. psicologia. Porque Uhum. a gente é nosso instrumento de trabalho, diferente de outras profissões, pelo menos da grande maioria. Uhum. Mas o ser psicólogo e muitas vezes a gente entra em questionamentos assim, do que eu devo fazer em uma sessão, por exemplo. Do que eu devo levar de recurso para uma sessão. Mas eu sou o meu primeiro recurso. Sim. A nossa bagagem, né, Lilian? Não dá para a gente fazer totalmente essa diferenciação. Uhum. Outro ponto que eu também gostaria de trazer aqui é que muitas vezes, quando a gente até assisti há um tempo uma live falando sobre autorresponsabilização, e aí entrava Uhum. muito na cobrança. Em que sentido da cobrança? A gente tem visto muito, principalmente nesse meio de internet, uma cobrança para você ser de uma determinada forma. Seguir um padrão. Aham. Ao mesmo tempo, a gente tem Sim. Uhum. visto cada vez mais a quebra de padrões. Ou pelo menos, mesmo que limitada, mas essa tentativa de quebrar esses padrões. Uhum. E a gente não está aqui dizendo que uma pessoa, ela vai, de certa forma, ela deve seguir determinada coisa. Né? Se a gente for entrar em um tema que é até um pouco polêmico, mas, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso. Às vezes, Uhum. essa necessidade de perder peso não é nem por uma questão de estética, mas sim por uma questão de saúde. Uhum. A gente precisa ter cuidado ao dizer que essa Sim. pessoa ela não quer porque ela não consegue, porque ela não quer, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa também pensar no quão implicada aquela pessoa está nesse processo. Claro que Uhum. não dá para descartar pontos de gatilhos, Aham. pontos que são de coisas íntimas mesmo, né? Ninguém chega a determinado, por Sim. exemplo, ninguém chega a determinado peso por querer, necessariamente. Geralmente tem uma coisa ali por trás, né? Tem aquela história de que todo excesso tem Uhum. uma falta. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre querer chegar a determinado Perfeito. lugar, a gente precisa pensar e a gente precisa ver também essa questão da autorresponsabilização.
de como é que está sendo a autorresponsabilização dela, né? A qualidade dessa autorresponsabilização. Eu não estou dizendo que uma pessoa, ela precisa até em 3 meses chegar a um determinado patamar, chegar a determinado Uhum. peso, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, trazendo a ideia de que é tudo pelo processo, né? Como é que está sendo esse processo dela? Quantas vezes ela está jogando essa culpa pro mundo, né? Jogando essa culpa pro outro. Não estou dizendo que é um padrão, que todas as pessoas sejam desse jeito. Mas é uma coisa Uhum. para a gente se questionar também. Sim. Achei interessante, Lilian, que você trouxe muito de como a gente leva o nosso papel com a gente, né? Tipo, a gente leva a profissão para todo lugar. Não tem como se a gente se desvincular muito, né? Eu acho também que dentista ele acaba olhando dentro do povo no meio da rua. Certeza. Não tem como não sair analisando. Tem alguém de odonto aí, será que é verdade? Confirme, vocês olham os sorrisos, né? Responda, responda. Não tem como não avaliar sorriso. Eu faço isso, imagina a pessoa de odonto. Tipo, fica, tem ali, tô vendo uma carizinha ali. Aqui, ó. Tá. É verdade, o Natan, né? É, acho que ele tá Tá aí? aí. Tá aqui. Nathan, Abraço aí, responda. Natan. Isso Aí, não. ó. Nada. Mari, certeza, a primeira coisa quando ele foi conhecer você, ele avaliou o sorriso. Pode ter certeza, pô. Pergunta depois. Ele vai dizer, qual foi a primeira coisa que você gostou em mim? Ele, o sorriso. Agora eu fiquei com vergonha. Mas, ó, Tá tá, mas bom. voltando. Lilian trouxe um exemplo legal do Big Brother, né? Acho que esse último não teve ninguém na psicologia, mas tem uns dois ou três que teve. E, assim, não foram bons representantes da psicologia, eu colocaria assim. Que, tipo assim, fizeram uns absurdos dentro do programa que... Isso é complicado, porque realmente você não perde. Obviamente, a gente tem os momentos, que é o momento de trabalho, o momento que você está fora, você está sendo você, unicamente. Mas, de certa forma, você leva a sua profissão como exemplo. Tanto que nesse último, acho, teve. Até me desconcentrei com o comentário. A gente olha o sorriso mesmo, mas não para de todo mundo. Tá bom. Nesse último teve o caso daquela, acho que Laís, né? Porque acho que ela é médica, uma coisa assim. E aí, tipo, ela fez um comentário sobre médico passar dieta, não sei o quê. E aí, tipo, eu vi vários nutricionistas comentário, tipo, não, o médico não pode. Mesmo o nutrologista, ele não passa um plano alimentar, sabe? Isso é uma função do nutricionista. Eles podem até estudar. Então, assim, ela meio que mancha um pouco também a própria questão pessoal. Por mais que ela fez um comentário aleatório, mas, tipo assim, ela quis falar algo que já está entrando um pouco na parte da profissão. Como a nossa profissão, a gente trabalha muito com a forma que a gente se relaciona, se comporta, de certa forma, então, acho que para um psicólogo ir para um Big Brother é muito arriscado, assim, pensando em carreira. Menos aquele Mohamed, eu acho que ainda que deu mais certo, mas também ele segue por outra linha, que é da sexologia, então, tipo, é Isso. outra virada. Mas assim, acho que de forma geral você não passa uma mensagem tão legal. Até mesmo eu não lembro o nome dela, eu sei que ela era bem barraqueira, que era a defensora de umas causas sociais, parece que eu tinha mega expectativa nela. Eu esperava muito, assim, tipo, Polêmico, Lilian. Segura eu sou, ele. eu sou polêmico. Mas, tipo assim, eu lembro que me mandaram até, tipo, acho que a tese de mestrado, ou então o TCC dela, tipo, nossa, que pessoa revolucionária. A E aí, tipo, Lumena. eu acho que é essa aí. E aí, tipo, ela se comportou toda uma forma de dedo na cara e umas frases meio clichê aí, velho. Eu achei muito resenha. E confesso que voltei pra sair também. Não me representa como psicologia. Desculpa aí. Se tiverem seguidores de Alumena, tá? Espero que ela seja uma pessoa bem melhor hoje em dia do que foi no programa. Porque é De assim também, né? certa As pessoas saem do forma, Big Brother e mudam, né? É. de certa forma, Aham. o comportamento daquela pessoa. Porque se a gente cai na ideia de que aquele comportamento representa aquela pessoa, é como se Aham. uma parte representasse tudo. Sim. E a gente tem outras partes também, né? Sim, Na questão sim. que a gente estava falando a respeito da culpa, né? E ninguém é tão ruim, né? Ao mesmo tempo, como a gente vive em um contexto, entra essa parte do bom para quem, ruim para quem.
Uhum. Só que quando a gente está em um programa que é visto quase que pelo Brasil todo, a gente está correndo esse risco da exposição. E as pessoas, Aham. Muito, muitas né? vezes, elas julgam realmente sem pena, né? Elas julgam, Sim. colocam essa pessoa naquele lugar ali e é isso. Aham. E depois que ela Sim. saiu, não cheguei a acompanhar, de certa forma, o perfil Aham. dela, né? Então a gente também precisa ter um pouquinho de lugar, de cuidado com isso, para a gente também não fazer esse movimento de jogar a culpa o tempo todo Sim. pro outro. Isso, Responsabilizar É o tipo, outro fora de daquele alguma ambiente, coisa. tchau. isso, isso, isso. Aham. Eu acredito muito que uma palavrinha que vale dentro dessa explicação, né, sobre, por exemplo, comportamentos profissionais que as pessoas confundem com o Vida pessoal. pessoal. E isso, e o que ele falou faz sentido. Tem um pouco da gente ali também como profissional. Não, acredito muito que a bagagem que a gente carrega, né, e principalmente a psicologia por causa das relações, né, Uhum. mas acredito muito é que as pessoas querem ver coerência. Elas cobram da gente essa Sim. coerência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente. Porque a gente, por exemplo, da psicologia, né, fala da nossa área, por vezes, conversando com outros psicólogos mais experientes, né, nós somos recém-formados, me trouxeram uma vez um comentário que eu fiquei pensando, fato, né, a gente viu isso na faculdade e eles percebem isso, a gente está começando a perceber agora na prática, que é o quê? Uma posição de poder que a nossa profissão dá perante as pessoas, né, socialmente. As pessoas, justamente aquele imaginário de, psicólogo analisa, entende tudo, compreende, blá, 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 blá. Então, Sim. essa posição de poder faz com que as pessoas procurem uma pessoa coerente o tempo todo. Uhum. É você que vai cuidar de mim, as pessoas falam, tratar, doutora, de mim, do Aham. consultório, né? Bom, vou falar mais ou menos o que as pessoas imaginam ou trazem para a gente e fala. É você que vai me curar? É você que vai cuidar do meu problema mental? É você... Então, são várias coisas, né? Que as pessoas querem ver essa coerência, a sua postura dentro do consultório, ou até mesmo dentro de outros ambientes que a psicologia trabalha, por exemplo, você como pessoa dentro do programa. Elas não fazem essa Uhum. separação. E, mais uma vez, claro que vai ter uma bagagem que vai com a gente. Mas, no geral, por exemplo, o que aconteceu com, vamos supor, a Lumena lá dentro, a gente precisa diferenciar. Quando ela sai, ela é a Lumena. Ali, a gente pode entender como um experimento social. Uma caixa, para a gente seria a caixinha de skinny, né? Que a gente Uhum. faz um tipo Enfim, a gente aprende algumas coisas na faculdade. Depois vocês podem até pesquisar aí o que é caixinha de skinny para vocês entenderem. É como se fosse isso. Joga todo Aham. mundo dentro daquele local, né? E experimenta jogos, Vê o que desafios, acontece. é o que acontece, competitividade. Aham. Então, ali quem vai, né, a pessoa que está ali, ela é um jogador, de fato. Né? E é interessante perceber, justamente falando sobre esse programa, né, falando sobre o BBB, na época do jogo, quem mais está com, como as pessoas falam assim, mais aguçado, sabe, mais competitivo, as pessoas não gostam. Aham. Se ele ou ela fizer algo mais, um pouco, com um comportamento um pouco mais agressivo, não no sentido de violência, mas no sentido de competitividade, às vezes as pessoas não gostam. Elas querem a pessoa empática, a pessoa que às vezes está no lugar de vítima, mais vulnerável, mais A gente frágil. gosta de quem é bulinado, tipo, de quem sofreu. A Brasileiro gente adora torcer pra quem tá perdendo. quer acolher. Então, olha que interessante, a pessoa vai Aham. querer 1,5 milhão, né, que acho que é 1,5 milhão o prêmio. Mas aí a Sim. pessoa que está lá dentro, como se fosse jogando com raça, que as pessoas falam, no sentido de jogar mesmo com muita competitividade. As pessoas não gostam, elas julgam, é isso, é aquilo, é aquilo. Elas gostam do mais vulnerável, né, Uhum. mais fraco, assim, claro, mais fraco entre aspas, né, depende Sim. da vida de cada um. Mas eu percebo que há uma tendência muito para esse lado. E aí, quando sai, os erros aconteceram dentro do programa, claro que a gente não quer que deixe passar se for algo mais violento ou algo mais grave, mas vamos supor, coisas do programa mesmo. Quando sai, a pessoa Uhum. é julgada, né? Ela pode ser até agredida verbalmente nas redes sociais, aí Sim. vem gente, cadê a nossa responsabilidade também nisso aí? Né? Cadê? Porque o programa ele é feito para o público.
E essa interação, quando eu falo a gente, né, eu coloco justamente essa responsabilidade para todos nós. Uhum. Então, essa interação que a gente dá ao programa, por exemplo, é o que faz ele ganhar força. Ele se tornar o que ele se tornou e continuar, né, crescendo, enfim, se desenvolvendo, fazendo novas formas de jogo, de competição. Então, cadê essa responsabilidade? Quando o jogador sair ou o programa acabar, ninguém ficar xingando, ninguém ficar julgando, porque ele Uhum. foi dentro daquela Sim. redoma, dentro daquele experimento. Saiu, saiu. Observa-se nas redes sociais, vocês podem observar, claro, na rede social, quem essa pessoa aparenta ser, mas ainda assim, você não vai conhecê-la. É o que a gente falou Também. sobre o processo, por exemplo. Se uma pessoa que está sentada à nossa frente, no processo de psicoterapia, a gente vai acreditar naquilo que ela traz, quem dirá nas redes sociais. Uhum. Então, por mais que ela pareça X ou Y, você pode seguir de acordo com o conteúdo que a pessoa dê ali, né, entregue ali ou venda o serviço. Mas ainda assim, Uhum. você não tem direito de julgá-la a partir daquilo que você está vendo. Porque você está vendo o que ela está querendo mostrar, o serviço que ela Sim. está oferecendo ou o conteúdo. Né? Você não a conhece. Então, enfim, aí já entra outros lados de fofoca, Sim, a sim. galera da fofoca, e lá vai. Mas isso também entra muito na questão, você até trouxe a palavra que eu costumo usar mesmo, que é coerência. Tem um termo que o filósofo Mário Sérgio Cortella usa muito, que é coerência ética. É quando assim, tipo, Uhum. principalmente em questão profissional, né? De quando você fala uma coisa, tipo, cobra uma coisa das pessoas, por exemplo, e você não cumpre aquilo. Então, assim, dentro da coerência ética, eu sempre reflito muito sobre isso, assim, eu sempre puxo muito com os pacientes lá na clínica, no estágio, na ideia de como é que está seu sono. Porque eu explico para eles qual é a importância do sono e eu tento regular ao máximo isso. Então, quando às vezes dá noite, tipo, dá, por exemplo, meia-noite, eu percebo que, sei lá, eu queria ficar até mais tarde, mas eu digo para mim mesmo, eu não estou cumprindo. Eu sei que não tem nenhuma câmera me filmando, mas é meio com a responsabilidade minha aqui. Se eu quero poder cobrar isso de um paciente meu, eu tenho que também cumprir um pouco disso. Então, eu sempre também verifico a questão tipo de atividade física, porque eu sei que vai trazer benefício, eu explico isso para eles. Então, eu também me cobro a fazer como realmente uma coerência com o que eu estou querendo propor para outra pessoa e o que eu estou fazendo. Então, acho que essa é a questão da coerência, que acho que está muito ligado também à autorresponsabilização, né? Tipo, dentro da sua profissão, do que você faz, você está cumprindo. É igual, por exemplo, o Natan, que tá, se estiver aí, tipo, ele manda a gente escovar os dentes e ele não escovar os dentes depois das refeições. Não tá fazendo sentido, dentista. Você tem que estar com os dentes ok, sabe? Para dar um exemplo. Claro que a gente não vai cobrar isso. Isso é um pouco mais polêmico, já até conversei um pouco. Vou ter mais conversa quando a gente fala de nutrição. Aí é muito polêmica, mas vai ter um papo sobre isso. Tipo, nutricionista acima do peso e tal. Aí é outra história que a gente tem que avaliar que não é só porque a pessoa está acima do peso que ela, tipo, obviamente, a obesidade é uma coisa, mas, tipo, às vezes a própria questão genética dela é mais desse estilo, é mais endomorfo, então é outra história, tá, gente? Mas a obesidade é doença também. Não é polêmica isso, velho, é ciência. Pá. Mas beleza, não vamos entrar nesses assuntos. Mas assim, a coerência ética, dentro da psicologia, por exemplo, é muito de você cumprir o que você fala, sabe? E eu acho muito legal e acho que é super interligado mesmo com a autorresponsabilização aí. De você cumprir o que você fala mesmo, né? Tipo, entra já como um dos tópicos, né? De você ser responsável. Isso. Uma outra coisa muito importante, queria até que vocês confirmassem para mim também, para as pessoas, Uhum. para a galera não pensar que é uma viagem, né? As pessoas pensarem que a gente, por exemplo, Sim. não faz. Gente, a gente faz psicoterapia, a gente está no lugar de paciente, de cliente também, né, desse serviço. A gente precisa fazer também. E não significa que porque somos psicólogos, a gente também não vai ter uma doença mental, por exemplo. Né? Não pode, de repente, Uhum. transtorno, passar por uma depressão, ansiedade. Não somos seres humanos. Um Antes burnout mesmo facinho. do Burnout é Kia. Então, assim, esse cuidado que a gente. Você entrou num ponto incrível, Franklin. Esse cuidado, por vezes, até eu lembro isso dentro do processo, Uhum. conversando, trabalhando alguma coisa com algum cliente, algum paciente, que justamente ele está daquele lado, mas eu também estou, em algum momento da semana, desse lado que ele está. Tá? Sim. Para ele ver justamente que eu não estou na posição de poder, que eu falei nesse instante, né, de orientá-lo, de aconselhá-lo, de falar algo mais diretivo, e que ele pense que é justamente uma posição mais fácil aqui da psicóloga de falar. Não, eu também Uhum. sou paciente, eu também escuto da minha psicóloga, né? Eu também choro na sessão, eu também tenho os meus momentos.
bons, ruins, de crise, enfim. Antes de ser psicóloga, eu sou ser humana. O que é importante? A gente se comprometer com esse processo de cuidado, né? Seja ele o de psicoterapia, seja ele outros processos, como você deu exemplo, de outras profissões, de outras questões. Então, a autorresponsabilidade nesse ponto, o que eu queria trazer era isso. É que acredito que o importante é que no início de tudo você tenha compromisso, né, com esse cuidado. Seja ele o processo, como eu falei, de psicoterapia, seja ele uma dieta, seja ele um exercício, uma musculação, academia, qualquer outra coisa. Mas que você se Uhum. comprometa a fazer. Acredito que o processo de responsabilização, de assumir essa capacidade, ele começa aí. Eu reforço muitas tentativas. O paciente, mas eu não consigo. Você já tentou? Vamos tentar, né? Não, tenta. Aí traz um resultado. Tentei uma vez. Como foi? Foi assim, assim. Como você se sentiu? Tentou? Gostei. Parabéns Uhum. pela tentativa. Tudo começa na tentativa, né? Tudo começa, como o Franklin falou no início da live, ele falou em algum momento sobre como se fosse assim, subir cada degrau, né? Como se Assim. fosse micropassos. Isso é muito bom. Uhum. Eu sempre reforço isso. Se a gente não reforça a tentativa, né, como o rapaz que chegou querendo fazer logo 6 dias a musculação, a pessoa não consegue Sim. para frente, até a gente, né? E isso facilita a autocobrança, assim, bater lá em cima mesmo, ficar muito, muito, muito alta, gerar crises de ansiedade. Então, não, vamos reforçar a tentativa, vamos começar, vamos experienciar isso, né? Conversar como é que foi essa experiência, entender, elaborar essa experiência, enfim, isso foi algo muito prazeroso, né? Degustar essa experiência, o que for, a palavra que for melhor, ali, couber melhor dentro Uhum. daquele contexto do paciente, né? Para ele vivenciar. E a partir disso ele entender, então é isso. A partir dessa tentativa, né, você percebeu que você tem a capacidade, você pode assumir a responsabilidade sobre isso. Você vai começar a trabalhar essa autorresponsabilização, ok? Esse cuidado é isso. É o começo disso tudo, tá? Então, queria Perfeito. só abrir um parênteses. Voltando um pouquinho para a parte das redes sociais, né? Acredito que o fato de hoje a gente conseguir criar perfis, por exemplo, facilite muito na identificação. É natural que você procure um profissional que você se identifique. Uhum. Não só é natural, como é muito importante. E se o Uhum. profissional tem pensamentos completamente contrários aos seus, provavelmente você não vai querer dar continuidade a esse processo. Então, as redes sociais, elas facilitam isso, mas também é muito importante que a gente consiga manter a coerência, de fato, Isso. de quem a gente numa rede social, assim como também de quem a gente é fora de uma rede social. E aí eu trago de uma rede social profissional, que é Sim. normalmente o que as pessoas seguem, né? Ou aquele perfil que é até pessoal, mas que tem pessoas ali que você tem contato no contexto clínico, mas que também Uhum. conseguem trocar, né, nas redes sociais. Então, é Uhum. extremamente. Hoje em dia, as redes sociais elas surgem dessa forma, você consegue se identificar. Outro ponto que Mari trouxe também, que eu gostaria de comentar, é a questão do Big Brother, por exemplo. A questão de que as pessoas vão muito para aquela que está ali como vítima, como Uhum. a história triste, né? Mas enquanto você defende aquela pessoa, de certa forma, acontece também uma identificação. Sim. Você defende De porque alguma Bom. forma. você compra aquela Verdade. história porque você se identifica com ela. E aí a gente entra até Uhum. um pouquinho na parte dos termos técnicos, né? Da projeção. Você se identifica com ela, mas você nem sempre você assume essa responsabilidade, né? Nem sempre você se autorresponsabiliza por essa identificação. Uhum. Uhum. Você se identifica até o momento em que aquilo ali é bonitinho, aquilo ali é comprado por outras pessoas. Mas a partir do momento que aquela pessoa faz uma coisa toda, você vai para o todo. Você esquece da Isso. parte. E aí você Uhum. entra naquele comportamento do vitimismo que Mari trouxe antes. De ter esse cuidado para não se colocar como vítima sempre na situação. Uhum. Claro que em algum momento, provavelmente, você já foi Sim. vítima de alguma coisa. Uhum. Mas uma vez eu Uhum. escutei em uma palestra uma frase que me marcou muito. E que a partir disso eu consegui refletir sobre alguns pontos, e isso entra também na comunicação não violenta. E a ideia de que eu não sou responsável somente pelo que eu falo.
Eu também sou responsável pelo que você entende. E isso é autorresponsabilização. Né? A partir do momento que a gente chega lá e publica alguma coisa numa rede social, eu também sou responsável pelo que você entende. Tem pessoas que destoam muito disso. E aí realmente foge do controle, Uhum. existe algo que é natural, que é comum para a maioria. Então, a autorresponsabilidade, ela entra nesse ponto do tempo. Perfeito. É legal isso, né, de pensar. Por exemplo, minha análise aqui, gente, eu acompanhei, depois da pandemia, eu comecei a acompanhar o BBB, né, então assisti esse também. O caso do Arthur, por exemplo, obviamente, o cara foi ator, temos que botar as cartas na mesa, mas ele conseguiu criar bem esse personagem. E, tipo assim, até a forma que ele se comportava com os outros, tipo, era calculado, no sentido de, não vou fazer o grupo, vou tentar fazer o grupo, mas eu sei que eles não vão aceitar minhas ideias e eu vou ficar aqui sozinho, porque eu sou o guerreiro solitário. Então, tipo, isso passa uma imagem e as pessoas ficam, nossa, eu me identifico, porque às vezes eu não fui tão aceito também por algum grupo e ele tá aí tentando lutar contra todos sozinho, né? Eu quero lutar contra todos sozinho. A própria Juliette também fez essa caminhada. Eu não vou dizer que o caso dela foi, tipo, planejado, eu acho que não. Vamos torcer que sim. Eu já tive um problema com o hate da Juliette aí, não vou contar esse detalhe. Mas, mas o ponto. Sério? Sério. Mas o ponto é porque eu só resumindo, eu fui para Campina Grande e eu pensei que o show ia ser uma coisa e quando descobri, a data estava errada, o lugar era errado e era o show da Juliette. Então, eu peguei e fiz os stories criticando e as pessoas reclamaram no direct. Não pode criticar a Juliette. Mas voltando aqui, tem que ter cuidado com essa questão, tipo, de o fato dela se colocar, tipo, como uma coitadinha, as pessoas acabam se identificando com isso, né? As pessoas acabam ficando, nossa, também, que pena dela, tipo, vamos torcer para ela, né? Tipo, tá todo mundo ali em grupo, né? Não tô deixando ela entrar. É bem a aluna, como eu falei, tipo, a aluna que sofre bullying. E aí, tipo, todo mundo já passou por algum Uhum. momento, assim. Então, essa identificação, como a Helena trouxe, eu achei bem legal mesmo essa ideia. Que a pessoa acaba torcendo por identificação. E acho que no momento que a pessoa quebra um pouco disso, de, essa pessoa fez uma coisa que eu discordo muito. Você esquece Uhum. aquele todo que você foi construindo e essa parte aqui já se destaca, não. Já odeio essa pessoa agora, né? Tanto que, por exemplo, teve até o inverso, que conseguiram fazer o inverso com a casa da Carol Conká. Ela saiu, tipo, a mais odiada do Brasil. E depois ela, tipo, todo mundo fazendo memes com ela, da Mamacita, não sei o que, tipo, amor, e ela, rainha, tipo, pegando o que antes consideravam como algo negativo, da forma que ela reagia, depois virou piada, tipo, ela é incrível. Então, pra você ver como é fácil, né? Mudar, tipo, o cenário. Você só precisa sair do contexto ali e colocar uma frase dela em um contexto engraçado e pronto. Ela já muda totalmente a personalidade. Interessante isso. Que foi muito Eu acho baseado na publicidade dela, né? Uhum. Foi um investimento pesado no marketing dela quando ela saiu. Recuperar também, né? Exatamente. E assim, ela teve essa oportunidade, né? Uhum. Eu não, eu, sinceramente, não sou fã, não acompanho, vejo por redes sociais mesmo, mas dá para Uhum. entender. A Sim, rede sim. social, mesmo você não assistindo, você termina entendendo tudo que Alguém vai aparece. falar. E aparece tudo, né? E principalmente aqui no Instagram. Uhum. Então, o que deu para perceber, houve ali, vocês vão entender, né? Até documentários, então todo um investimento que, na verdade, deu a oportunidade dela mostrar uma outra imagem, se desculpar e tudo. Então, talvez as pessoas, exatamente esse ponto, tenham se visto, né? A palavra que vocês estavam usando, agora me fugiu, a identificação. Nesse Uhum. momento de identificação com ela, acredito muito que é a identificação com o sentimento que aquela pessoa está tendo. Né? Então, por exemplo, o sentimento que a Juliette teve, o sentimento que a Carol, que estava muito rejeitada, teve. E aí ela teve a possibilidade, né, de se desculpar, de mostrar um outro lado, de mostrar que estava em um processo novo de autoconhecimento. Ela falava sobre terapia, psicoterapia, ela disse que mudou de Uhum. terapeuta. Então, assim, ela teve essa abertura, né, para isso, de forma pública, né, de Sim. forma ali feita pelo marketing, pela publicidade. Que bom que as pessoas entenderam o recado, né, que as pessoas diminuíram o hater. Eu acho que até hoje ela deve ter, infelizmente, mas deve ter diminuído bastante. Uhum. Mas assim, essa identificação, eu olho mais não pelo lugar. Acredito que sim, pelo lugar, mas não muito por ele, mas pelo sentimento que a pessoa tem. Sabe por quê? Vocês lembram, já que a gente tá falando de BBB, vocês lembram do Lucas? Quem, Que ele, Lucas?
Sei que Ah, aconteceu. sim. O Acho que que era o Lucas, teve um surto, né? Uma parada com alguma assim. coisa com bebida. Então, assim, viram como Aham. foi muito rápido e meteórico como as pessoas acolheram ele? Por Sim. quê? Não foi exatamente o lugar que ele estava lá, que ele estava aprontando, mas foi o Aham. sentimento que ele tinha ali dentro, vivenciando aquilo Sim. ali, se sentindo excluído, se sentindo sofrendo preconceito, né? Então, é o Uhum. sentimento conectou as pessoas, que conectam as pessoas, né? E aí ele saiu logo, pediu para sair, né? Não suportou aquela pressão, que de fato isso é horrível, aquela pressão de Sim. estar dentro daquele ambiente todo controlado e tudo. E ele foi muito bem acolhido aqui fora. Pessoas entenderam isso, né? Não Uhum. sabendo, quem não é próximo, essas pessoas nunca vai conhecer de fato quem elas são, mas a imagem que aparentam vai ser o que vale como um seguidor, né? E como o Lili falou, a gente estava trazendo essa coerência. E até então, né, ele trabalha essa imagem coerente do jovem, humilde, né, de periferia, que chegou num programa com todo um Uhum. sonho, mas foi criado, e as pessoas se inspiram mais do que esse lugar. Elas se conectaram por esse sentimento justamente do Lucas. Ele é um perfil muito típico, assim, muito típico, não, muito comum de um jovem brasileiro, né? Então, Uhum. foi pesada a identificação aí. Voltando um pouquinho à parte de Carol, né, a gente também não pode esquecer das coisas que ela fez, na verdade, Sim. né? Depois acabou virando meme, tudo, não dizendo que ela mereceu o que aconteceu, né? Porque Uhum. quem somos nós para Sim, meio que colocar esse julgamento, né, esse peso. Mas, de certa forma, as ações dela, a gente também não pode descartar. Ela exatamente. agiu Sim. de uma determinada forma que não deveria ser aceitável. Então, aí Não. Aham. entra nessa parte da autorresponsabilidade, da autorresponsabilização também. Enquanto vocês falavam aí, me veio muito a ideia de que a autorresponsabilização é basicamente ser quem você realmente é. É Sim. basicamente isso. Né? Claro que é natural que a Uhum. gente tenha medo de algumas coisas, que a gente tenha essa dificuldade de se mostrar por completo, até porque não dá para a gente se mostrar por completo, nem mesmo em Uhum. uma terapia. Né? Se perguntar para uma pessoa que conviveu a vida quase toda com você, talvez essa pessoa não saiba tudo sobre você, nem Uhum. a gente mesmo sabe tudo sobre a gente. Né? Então não dá Sim. para falar que é tudo, mas de certa forma é basicamente ser quem você verdadeiramente é. Né? E você Exatamente. assumir muito esse lugar que você é, esse lugar em que você está. E pensar também sobre esse lugar em que você quer estar. É esse lugar em que você quer permanecer? Como é que está sendo para você permanecer nesse lugar? Né? Está sendo satisfatório? Está sendo confortável? Uhum. Então, eu busco sempre trazer esse movimento de reflexão. É Uhum. confortável para você continuar nessa situação? E nem sempre vai ser confortável. A gente precisa Uhum. entender e aceitar que algumas coisas elas serão confortáveis e não cabe a Sim. gente fazer comentários sobre isso. Tem pessoas Uhum. que têm um perfil ali, por exemplo, dormir tarde. Tem pessoas que estão confortáveis com isso. E não cabe exatamente a mim achar que ela deve dormir cedo, porque é Uhum. ideal para o corpo que ela durma cedo. Talvez ela até saiba disso, mas ela escolhe não dormir. Mas a partir do Uhum. momento em que isso traz um prejuízo, a partir do momento em que isso traz um sofrimento, é quando basicamente a gente precisa de fato intervir. A gente, Uhum. dentro da psicoterapia, meio que a gente é convidado a intervir. Uhum. Porque Uhum. ninguém procura uma psicoterapia porque está totalmente satisfeito com alguma coisa. Procura porque Exato. tem algum Algo tá ponto aí. errado. Uhum. Procura porque tem algum ponto aí que está desconfortável. Então, meio que a gente é convidado a entrar nesse processo. Não como condutores totalmente, não como uma forma, meio que passar uma receita de bolo. Sim. Uhum. Mas a gente ocupa também esse lugar, né? De certa forma, a terapia, ela não tem o objetivo de curar uma pessoa, ela não tem o objetivo totalmente de fazer com que aquela pessoa ela seja completamente responsável por todas as suas ações. Até porque, como a Mari falou, então a gente Uhum. não consegue ser totalmente responsável por nossas ações o tempo todo, né? Uhum. Mas a terapia
ela entra com, nesse caso, a psicoterapia. Né? O movimento dela é basicamente o de fazer com que você crie novas formas de agir, né? Com que você crie novos, não exatamente padrões, mas com que você consiga sair da rigidez e Uhum. consiga se tornar mais flexível. Sim, sim. De um lugar que a Perfeito. gente chama no psicodrama de cristalização, né? A gente sai dessa cristalização para ir para um lugar mais de espontaneidade, né? A gente resgatar essa espontaneidade na nossa vida. Aham. E é muito legal isso que a Lilian trouxe, né? De da gente pensar que, pô, quando a gente fala, por exemplo, da questão de hábitos saudáveis, a gente fala, por exemplo, questão de sono, e até mesmo de coisas que a pessoa pode vir a fazer que vão ser benéficas para ela, tal, através, tipo assim, a gente dá orientações, mas são muitas Uhum. orientações que vai a partir de uma análise do caso que a pessoa está trazendo, de questões que a gente vê que podem ser problemáticas, e que também exigem, como a gente falou, né, tipo, lá do compromisso da pessoa. Só que é que ponto, se a pessoa ela não tem um compromisso tipo de não tentar fazer nada diferente, se ela continuar fazendo o mesmo que ela já vem fazendo, os resultados vão ser iguais. E porque se ela vem na terapia, né, tipo, alguma coisa a levou a vir à terapia. Ela não veio por nada, porque tá tudo bem. Vim aqui porque eu queria vir, queria marcar uma sessão para ver você. Não, não é isso. Ela vem com alguma demanda e ela tem que ter essa noção de que porque ela precisa também dessa autorresponsabilização com a terapia, né? Para ir tentando, até que seja testando. Pode ser que a pessoa, sei lá, eu sempre faço muito da questão de teste com. Não chamo de teste, chamo de desafios com os pacientes. Tipo assim, Hum, tem uma paciente que ela trazia uma questão muito de falar em sala. E a questão era, ela realmente tem a necessidade de falar? Ela via algo como importante aquilo? Porque eu não vou dizer para ela que ela vai chegar amanhã e falar na sala, assim, para ela tanto faz. Só que ela trouxe isso, e ela trouxe como que ela deixa de fazer perguntas que seriam benéficas para ela, porque ela queria ter uma dúvida, por exemplo. Ou ela sabia a resposta e queria participar. E ela não sabia se sentir bem ou não com isso. E era muito medo de ser julgada. Então a gente começou pouco a pouco, no sentido de que, na roda de amigos, que ela não costumava falar também tanto, a gente foi percebendo, fala um pouquinho mais, interage um pouquinho. E ela contava isso, então, tipo, era o primeiro degrau. a Aí chegou, tentativa. chegava depois, tipo, na outra semana, dentro já dos amigos, fala um pouco mais, tipo, fala de alguma coisa que você estudou. Aí chega um momento da aula, tipo, levanta a mão, responda uma pergunta, tipo, sim, sabe? O mais Uhum. simples. E foi evoluindo. Até que chegou no momento em que ela interagiu, ela fez pergunta, e ela chegava na terapia e tipo, fiz uma pergunta essa semana. De tipo, e eu como você se sentiu? Ela, muito bem. Então, perfeito. Porque não é da gente forçar a pessoa a fazer algo, mas a gente tentar mostrar um pouco o caminho de qual seria o primeiro passo. E quando ela se sentir confortável, ela vai dar o passo e atingir aquilo. E pode ser que ela não goste, por exemplo, de falar, perguntar. Tudo bem, mas pelo menos você tentou, você experimentou aquilo e viu que Uhum. uma demanda que você acabou trazendo, que te causava uma certa angústia, na verdade você viu que, ok, para mim é confortável não perguntar, eu experimentei isso e realmente não me sinto tão confortável, não quero continuar e não vai afetar na minha vida. Então é importante a gente Uhum. analisar todo esse processo, né? E dessa questão mesmo do convidar ali o cliente a vamos tentar experimentar coisas novas que podem trazer resultados que vão em direção ao que você veio buscando aqui, que não é uma cura, mas sim talvez encontrar a si mesmo de outra forma, né? Franklin, e nesse ponto, trazendo um pouquinho para a questão da Uhum. autorresponsabilização, vocês estão conseguindo me ouvir? Então sim, Certo. tá bem. Trazendo para poder exemplificar, não exatamente que esse comportamento seja uma escolha totalmente consciente dela. Uhum. Geralmente, como eu falei, a autorresponsabilização ela está muito atrelada à questão da autoestima. Então, talvez essa pessoa se sinta muito insegura de poder falar. E como a gente também estava falando anteriormente, é a questão do contexto. Pode ser que em Uhum. algum momento ela falou e ela não foi bem aceita, alguém Sim. interrompeu, alguém não deixou que ela falasse, alguém julgou essa fala dela. Né? Então, esse contexto ele também está Uhum. incluído. Mas, Eles estão no passado, né? Tipo, que a pessoa nem lembra, nem consegue voltar de, mas não foi há 10 anos trazer atrás. mas não trazer totalmente para a ideia de que assim os outros não deixam que ela fale. Os Uhum. outros, o professor não deixa que ela fale. Ela também é responsável por essa fala, é por como ela se coloca Sim. na situação. Esse Uhum. fato dela tentar dar um pequeno passo já também fala dessa autorresponsabilidade. E Uhum. que pelo menos ela está tentando. Mas em algum momento aquele comportamento ali ele se estabeleceu
ele permaneceu, mas também, mesmo que de forma que talvez ela nem perceba, por uma escolha dela, né? Por um Sim, movimento dela. E aí a gente entra naquilo que eu estava falando também antes, de não trazer totalmente para uma culpa. De que, olha, você é culpada por isso aqui, por isso ter acontecido com você. Mas de trazer a ideia de que, de certa forma, você tem a responsabilidade de manter isso. Né? Por todo esse tempo, você acabou mantendo isso. perfeito, excelente. Mari tá bem, a garganta puxou agora. Aparece um Gente, cigarro de aham, repente. normal, acontece, né, gente? Questão da gripe. Esse tempo mesmo, sempre gripe também. Tempo de chuva assim, para de chover, fica quente, fica frio. Complicado. Gente, até pela questão do horário, acho que a gente já pode ir encerrando também, tá? Desde já não, desde já falando nisso, gente. Eu agradeço muito vocês, mas eu confundo. Agradeço muito vocês pela participação, foi muito legal esse papo. Como eu falei, eu não pesquisei sobre autorresponsabilização, então me surpreendi bastante, achei muito legal o conteúdo e, tipo, quando vocês conseguiram trazer exemplos tal, e também perspectivas diferentes. E muito bom bater papo com vocês, assim, sempre, como eu falei, tipo, a gente era bem próximo lá na faculdade, porque vocês sempre trazem muito conteúdo, são pessoas mega inteligentes, vale muito a pena trocar essa ideia. Então, Mari e Lilian, muito obrigado por ter aceitado, por ter participado também aqui hoje. E é isso. Dê um tchauzinho pro pessoal antes da gente ir embora. Eu que agradeço pelo convite, né? Peço desculpas aí pela questão da internet. Acredito que não colaborou Tranquilo. totalmente. Espero que não tenha atrapalhado, de certa forma, Uhum. da fala, né, da live. Mas eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar em contato com vocês dois. Gente, obrigada também. Obrigada muito, Franklin, pelo convite. Lili, minha parceira de sempre, para tudo sempre. Franklin, obrigada. Ai, que bom, Rafa falou. Façam mais. É muito bacana. Justamente porque acho que os três aqui, né? O perfil dos três é um perfil de trazer muita informação para a galera sobre a psicologia. Eu Uhum. gosto, Lili adora. A gente falou no início da live sobre, por exemplo, o arroba da gente, né? Ser muito parecido. E Franklin com a Saga. É Saga Podcast, né? Sempre atrapalho. É Saga Podcast? SagaCast. Saga Cast, Saga... pronto. Mais fácil. Saga Cast, pronto. A Saga Cast é muito bacana porque justamente você já da faculdade, você vai terminar ainda, né? O Terminar curso. ainda, final do ano. Pronto. Pronto, mas aí já dentro da faculdade a gente não foi para vocês entenderem o contexto, né? Nós nos encontramos na faculdade, eu e Lili éramos do mesmo período, e Franklin não, mas ele, por ser sempre envolvido em muita coisa, a gente se encontrou e a gente fez trabalho juntos, né? A gente conseguiu ter projetos juntos na faculdade. Então, os três aqui têm perfil de trazer bastante da psicologia, explicar bastante coisa, gostar de informar, ter responsabilidade com a informação que a gente dá. Isso é muito bacana. Então, eu me disponibilizo sempre que você quiser para a gente falar sobre o tema, bater esse papo gostoso, leve. Eu tô aqui, pode me chamar. Bom. Lili também, fica à vontade, minha parceira de sempre. E eu quero finalizar, né, além de agradecer, dando só algumas palavrinhas sobre características que vai ajudar, né, que vão Uhum. ajudar a gente a desenvolver um pouquinho essa Sim, sim. autorresponsabilização, né, que é o quê? Não, gente, não confunda, tá? Não tô falando de uma forma tóxica, mas como, por exemplo, às vezes as pessoas terminam falando de coachings, né, a motivação tóxica. Não, não é isso. Não estou levando para esse mérito. Estou falando da Aham. gente tentar, mais uma vez, eu reforço a tentativa, né? Tenha um pouquinho de visão otimista das coisas, né? Tentem ter um pouquinho de visão otimista das coisas, né? Na hora que aparecer um problema, foque mais na solução. O problema ele vai acontecer, a gente vai ter que elaborar nessa angústia que vai gerar, claro, mas vamos tentar focar um pouquinho mais na solução, né? Que no problema do 100%, vamos botar 60 na solução da nossa energia, da nossa disponibilidade, a gente foca mais nela, ok? Vamos buscar aprender, né, com a reflexão, buscar aprender com as nossas falhas, os nossos erros. Uma coisa que eu, Lili e Franca, a gente falou lá no início, né, aconteceu, então o que eu posso fazer? Já aconteceu, não vou ficar presa ao passado, à culpa, vou a partir de então, né, assumir essa capacidade de me responsabilizar pelo que vai acontecer a partir de agora, né, como é que eu vou lidar com isso? O que é que eu posso fazer então a partir de agora, tá? Então são coisinhas que
enfim, podem ser simples ou não, a depender de como cada um vai interpretar, né, do desafio de vida, de experiência de cada um, mas tentem. A tentativa ela é muito importante, tá bom? Uhum. E muito obrigada mais uma Sim. vez, desculpa pela vozinha. Tranquilo. Muito É, obrigado pelas suas últimas palavras também. Ele? antes de finalizar, de fato, Uhum. né, Mari trouxe aí um ponto bem importante, que é o de tentar. E também a questão do tempo, né, de se dar esse tempo, porque ele é muito importante. Né? E só agradecer também a participação, porque a todo momento acho que a gente teve um número bem constante Uhum. de pessoas e estavam até interagindo no chatzinho aqui. Uhum. Então, agradecer também. A gente já está quase com 1 hora e meia aqui, né? E as pessoas Eu peço... estão participativas. Sugiro até uma coisa que, já que o pessoal está dizendo que gostou bastante, Uhum. Franklin, você tem essa constância no seu Insta, né? Se alguém pensar em algum tema bacana, quiser sugerir para você, ou no meu, ou no de Lili, fiquem à vontade, tá? De Pode repente, mandar ó, também, gente. faz uma live sobre tal tema, né? Ou manda alguma dúvida para a gente falar um pouquinho. Pode talvez não ser como live, mas a gente pode fazer um post, alguma coisa, né? Fiquem à Perfeito. vontade. Aproveitem, galera. Muito obrigado também, como a Lilian trouxe, a todo mundo que acompanhou até agora. E valeu mesmo por interagir. Vocês também fizeram parte da live, tá? Vocês não apareceram aqui, mas vocês estão aqui, ó, no peito. E, ó, qualquer coisa, sigam as meninas também, tá, gente? Tipo, a Psy tem a ver, são dois perfis, mas se vão seguir as duas aí, elas se complementam, tá? Sigam as duas também. Você pode mandar mensagem no direct e tal, que a gente pode trazer mais lives depois. Travou já. Chega esse horário, eu ficando com sono, sabe? Aí já fica meio travado. Mas a gente pode trazer mais temas, ter mais lives e tal. E, ó, amanhã a gente tem às 19h30. Temos aqui mais um SagaCast para falar nova geração. A entrevista lá acontece do Rio Grande do Norte. E também na sexta, às 19 horas, vamos para o Rio Grande do Sul entrevistar o Matheus. Então vamos de norte a sul agora, quinta e sexta. Mais duas lives aí para quem tiver afim de assistir e conhecer um pouco de trajetórias que envolvem a psicologia. Então vale muito a pena assistir o episódio, tá? Boa noite a vocês. Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gravação também. E a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.